um dilema, cara, que eu sempre gostei muito de música, né? E eu acho que agora tem muita quantidade, né? Enfim, num estúdio como esse que a gente tá aqui, eu posso gravar uma coisa e colocar no Spotify, por exemplo, né? Sim. Só que eu sinto muita falta de que eu não quero dizer que é o jeito certo, né? Mas eu achava legal o jeito que o artista era descoberto antigamente. Sim. Ele era descoberto tocando ao vivo. Hoje tem gente lançando música e nunca tocou nada ao vivo. Ela tem que aprender depois a como se apresentar, né? Eu sou super a favor de democratizar, mais gente ter a oportunidade de lançar seus trabalhos, mas não tem um risco aí de a gente perder um pouco de qualidade, ter muita gente, sei lá, atrapalhando nesse funil? Risco não, né? Isso vai acontecer, isso é um fato. Né? Quando você lida com arte, você lida com um ambiente muito abstrato, você não consegue quantificar para as pessoas, né? O que é um bom músico, o que não é um bom músico, o que é um bom artista, o que não é um bom artista. A sensação que, para a grande maioria das pessoas, um bom artista é aquele que eu gosto e um mau artista é aquele que eu não gosto. Né? E, na verdade, não é isso. Gosto é uma coisa, competência é outra completamente diferente. Existem vários artistas de segmentos que eu não gosto, que eu respeito por conta da competência, porque eu sei que aquilo que ele está propondo fazer, ele faz com maestria e ninguém consegue chegar perto. Isso vem com o quê? Com conhecimento, com estudo e com compreensão de como as coisas funcionam. Tá. A gente tem que voltar algumas casinhas na história e lembrar que a grande maioria dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, desde a década de 40, 50 até hoje, né, dos 1940, 50 até hoje, esses países que saíram de subdesenvolvidos para emergentes, tudo, o forte nunca foi investimento em cultura. Verdade. E quando a gente fala em investimento em cultura, a gente está falando em investimento na escola. A gente não está falando de investimento de você ter mais escolas de música, ou mais escolas de arte, ou mais faculdade de música, ou mais faculdade de arte. Não. Isso seria o resultado de um investimento em cultura. Sim. O que acontece quando você investe em cultura, acima de tudo? Em cultura geral. A pessoa que tem acesso à informação de como que a cultura funciona, de como que ela gera, ela começa a ter senso crítico. Então, se você estuda artes plásticas na escola, entendendo quem foi Monet, quem foi Picasso, quem foi Gaudí, quando você entende como é que esse negócio andou, quando você olha para um quadro pobre, aquilo não te convence. Quando você estuda sobre literatura, os grandes... E não digo a literatura como é colocada na escola, visando o Enem para você passar na prova. É você realmente entender a cabeça desses grandes criadores. Quando chega um livrinho raso, você não dá bola para aquilo. Aquilo não te sustenta. A mesma coisa com a música. Se você tem aula de música como uma matéria, seja complementar, mas porque foi mudado no MEC que a música deveria existir na escola como matéria complementar. Mas quando você vai ver a escola dando aula de música, é risível, porque é bater coquinho, ninguém aprende uma nota música. É mais do que uma recreação, é quase um desrespeito com a própria matéria. Entendi. Entendeu? Porque se todas as matérias outras fossem dadas com esse mesmo, de forma relapsa, como é dada ali, os pais ficariam bravos, entendeu? Porque como assim tá dando matemática desse jeito? Né? Então, assim... Mas pelo fato de não ser cobrado, de não ser levado a sério, fica uma coisa meio recreativa e automaticamente não cumpre o papel. E não cumprindo o papel, não se justifica o investimento. É um ciclo vicioso. Mas quando você tem pessoas que estudaram música na escola, quando elas se tornam adultos, elas se tornam adultos com senso crítico. Então não é qualquer artista, qualquer música, qualquer segmento que vai satisfazer essa pessoa. Aí você fala, pô, mas você está falando isso por quê? Porque a nossa música é pobre? Não, a nossa música não é pobre, mas a nossa régua é baixa. Ela é muito baixa hoje em dia. E ela, a cada década, ela está baixando mais essa régua. Então está entrando para o jogo uma galera que é muito esforçada, que tem muitas ideias interessantes, que
propõe uma série de coisas, mas com um grau de competência técnica muito baixo. Muito abaixo. Mas é muito baixo. É baixo assim de... Eu brinco assim, é padrão garagem de escola, banda de garagem da época de escola, entendeu? Pô, é sério assim? Não é sério assim. A banda de garagem os caras tocavam. Tem gente que faz coisa só com sampler, né? Exatamente. O que não é um problema. Eu conheço DJs que trabalham com sampler desde sempre, que são extremamente talentosos. Às vezes de forma empírica. A música flui por ele de uma outra forma. Mas não significa que é assim. Certo. Significa que você precisa... E muitos deles depois vão estudar. Vão buscar entender melhor. Porque chega uma hora que você precisa estudar, entender. Né? Eu sou autodidata, mas eu não paro de estudar. Eu estou sempre olhando, estou sempre querendo aprender. Eu estou sempre com um músico melhor do que eu do meu lado e estou ali tentando sugar o maior tipo de maior número de informações possível, entendeu? Então, quando você tem essa baixa de investimento, você automaticamente... O que nós temos hoje é simplesmente o resultado. Não é culpa da tecnologia nem nada. A tecnologia, ela é uma ferramenta e ela existe. Ponto. A gente não precisa lutar contra isso. Entendeu? A gente tem que lutar contra as outras coisas. A gente tem que lutar em favor de você continuar investindo ou aumentar o investimento ou triplicar o investimento, porque todo mundo ganha. Né? Já foi comprovado cientificamente. As crianças em formação que estudam música de forma séria, não batendo coquinho, mas que estuda música, que lê partitura, tudo, tem um implemento de 30% a 40% em matemática. Olha. Isso é provado, isso não é conversinha de boteco, isso é comprovado, entendeu? Então, quer dizer, uma coisa que te leva a outra, porque música é matemática o tempo todo, é quaternário, é divisão de tempo, você saber, o compasso tem 4 tempos, mas se eu quiser aqui, eu tenho que dividir por 6, eu tenho que dividir por 8, eu tenho que dividir por 16... A pessoa desenvolve um raciocínio muito melhor. Isso foi comprovado. E as pessoas não lançam mão disso, porque em algum momento ficou implícito que música é coisa de vagabundo, que é coisa de subversivo, que é coisa de gente que não tem compromisso com nada. E está longe de ser uma verdade, né? Porque eu também conheço um monte de gente que foi fazer engenharia e que estava na bagunça, enchendo a cara na faculdade e fumando baseado o dia inteiro. E foi fazer engenharia. De música, você deu de a sua droga, casa né, para ele, né? E ele construiu a tua casa. Fique atento a isso.